brincadeiras que parecem inofensivas, convites fora de hora, elogios inoportunos. Essas são algumas das atitudes que no dia a dia e principalmente no ambiente de trabalho podem ser um problema. No programa Toda Mulher de hoje, nós vamos falar sobre comunicação não violenta, uma ferramenta importante para combater esse tipo de conduta. Eu recebo aqui no programa a cofundadora da Bicoaching Brasil, Marie Bendelac Ururaí, e a jornalista Jaqueline Moraes. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Marie, como esse tema comunicação não violenta passou a ser um tema de interesse para você? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu sou francesa, né? Eu moro no Brasil há 10 anos. Eu vim por questão familiar para casar no Brasil. E eu comecei a me interessar, enfim, a comunicação não violenta na França, né? Conheci esse assunto por interesse mais pessoal, para lidar com conflitos. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive que lidar com mais conflitos ainda, com algumas pessoas assim, mais agressivas, uma pessoa especificamente. Eu procurei uma maneira de poder lidar com essa pessoa, que era muito importante na minha vida, de maneira que possa reduzir os conflitos, né? E a agressividade. E eu realmente encontrei, comecei a mergulhar muito mais na comunicação não violenta, que eu já conhecia anteriormente. E eu comecei realmente a estudar, a aprofundar e a praticar no dia a dia, né? Então, mais por questões pessoais e, ao mesmo tempo, eu trabalhava num projeto que também tinha muitos conflitos, né? Um ambiente intercultural, onde tinha franceses, brasileiros. E muitas vezes eu percebi uma incompreensão, uma falta, né, de confiança pelas diferenças entre as culturas. E eu percebi que realmente com a comunicação não violenta a gente podia diminuir drasticamente esses conflitos. E quais são os principais preceitos assim, da comunicação não violenta? Bem, a comunicação não violenta é um processo que nos permite assim, reformular a maneira como a gente pensa, como a gente enxerga o outro e como a gente se expressa, a nossa linguagem. Então, por exemplo, uma coisa muito fácil de identificar são os rótulos, os julgamentos, as avaliações que a gente faz, né? Quando a gente fala, ele é irresponsável, ele é muito preguiçoso. São julgamentos e rótulos que acabam gerando uma distância, né? Que acabam sendo agressivos para o outro. Então, uma das premissas da comunicação não violenta é evitar de misturar um julgamento, uma avaliação nossa, com uma observação. Então, a gente vai procurar se basear mais nos fatos, naquilo que a gente vê, no que a gente ouve, né? Uhum. No lugar de julgar, porque a gente se coloca numa posição também de condenar o outro e isso gera mais conflitos e mais reações agressivas ou pessoas ficam na defensivas ou com ressentimento. Então, isso é uma das premissas da comunicação não violenta. E quando se fala, na verdade, em comunicação violenta, né? Vamos agora para a violenta. Acaba se falando muito da questão relacionada à mulher, principalmente no ambiente de trabalho, com relação ao assédio, né? Muitas vezes, muitas mulheres, a maior parte das mulheres, principalmente brasileiras, acho que já passaram, enfim, em algum momento da vida, por algum tipo de assédio durante o trabalho. Jaqueline, você, por exemplo, teve algum tipo de situação assim no seu trabalho? Eu tive duas situações na minha vida de assédio, ligado a assédio moral realmente, né? Numa, eu era muito jovem e fui para essa questão que a gente faz mesmo. Eu julgava o outro porque era um chefe que eu tinha que era extremamente agressivo, né? E crescia, como eu era muito nova, assim, ele crescia como se ele fosse uma onda. E eu ficava muito... A tendência sempre, ou você reprime totalmente, ou você também acaba, às vezes, respondendo de uma forma que não é muito legal. Você não procura entender o outro, né? Você não procura buscar um pouco mais de empatia, né? E depois
Passado um certo tempo, eu já conhecia, né, essa questão da comunicação não violenta, e aí eu tive uma outra chefe que também tinha uma postura de assédio, às vezes um pouco de humilhação para mostrar controle, né? E aí eu já fui mais, eu tentava justamente reverter isso, tanto nela quanto em mim. Então, tentar buscar nela um comportamento um pouco mais compreensivo e eu também tentar compreendê-la, né? O que ela está passando ali naquele momento, né? Me colocar no lugar dela. Eu acho que é muito importante, assim. Então, eu tive esses dois momentos. E desde então, eu tenho tentado viver isso no ambiente de trabalho, né? Dessa forma. Porque o ambiente de trabalho é um momento em que você está ali 8 horas por dia. Então, se você não tenta ter um ambiente que te faz bem, né, minimamente bem, que você não se sinta literalmente assediado, é muito complicado. E as mulheres são as que mais sofrem, né, esse tipo de violência ou um abuso na fala, ou às vezes um abuso até mesmo de toques inapropriados no ambiente de trabalho. Vocês acham que ainda a mulher é a principal sofredora desse tipo de assédio? As estatísticas mostram que sim, né? Então, tem uma questão, acho que você falou da questão do controle, tem a questão do poder, que é outra coisa que foi estudado também pelo Marshall Rosenberg, que desenvolveu a comunicação não violenta, que é essa questão justamente da cultura da dominação, né? Então, quando a gente está nessa cultura de dominação, é uma questão de jogo de poder. Alguém com mais poder que a outra pessoa, e aí vem essa postura de julgamento, de poder condenar, de humilhar, de fazer sentir culpa, de julgar também com medo, né, para poder obter o que a gente quer. Então, a pessoa que tenta exercer o poder desta maneira é porque provavelmente não conhece o outro jeito, outra forma mais adequada ou mais rápida. Às vezes uma questão de querer rapidamente, né, aquilo, e a gente faz uma pressão. Então, é importante o que foi dito no sentido de poder buscar entender mais o outro, se colocar no lugar do outro, mesmo quando a gente acaba sendo a vítima, o que é muito difícil, porque a gente precisa normalmente de empatia de alguém antes de poder dar empatia para outra pessoa. Então é importante que a gente busque ser ouvido, que a gente busque um apoio, né? Alguém que possa nos compreender para que a gente possa tentar também entender o que está acontecendo e por que está acontecendo, porque somente assim a gente vai conseguir reverter essa situação. Mas é importante também que a gente tente que o outro veja a situação também, tente também ver a nossa situação, né? Isso que a gente tem que aprender, eu acho, a se expressar melhor, né? É difícil porque a tendência, né, tanto de vítima quanto de algoz, digamos assim, acho que é uma palavra um pouco forte, mas é sempre você reproduzir o padrão, né? Então, a vítima, a gente vai fazendo um carimbinho de vítima. E pro algoz também, mas a gente precisa tentar despertar nessa pessoa. Peraí, olha só, você que está gritando comigo, você que de repente está me assediando, olha, para um pouquinho, vê aqui o que eu estou tentando te explicar, né? Eu lembro de uma situação que eu passei e eu já estava querendo, né, aprender técnicas para me relacionar melhor no ambiente de trabalho, e era uma discussão tão boba que sabe, que estava me gerando uma bronca ali, que eu falei, calma, era uma questão contábil, assim, eu falei, calma, não é que você não vai ganhar, suponhamos, não lembro na época, era uma coisa mínima, eram R$12, mas assim, você não está perdendo R$12, você só não está ganhando. Contabilmente, isso não vai fazer diferença. Olha, vamos sentar aqui, olha, né? Acho que trazer o outro é muito importante, tentar, olha aqui, olha pelo meu lado, né? Olha para mim, por favor, né? Vamos tentar conviver de uma maneira boa, né? De uma maneira boa para todo mundo, né? Porque o ambiente de trabalho também, ele não porque a gente fala assim, fica parecendo que é só a gente, né? Mas assim, foi o que você falou, né? No ambiente de trabalho, você tem o seu drama, o drama dela, o meu outro drama, e quando todos esses dramas se encontram, se você não tiver uma ferramenta de comunicação eficiente, nossa, é um caos.
Mas e o fato das mulheres serem as mais afetadas nesse sentido, né? Vocês acreditam que tem a ver também um pouco com a questão da sociedade ainda ser muito machista? Como é que vocês veem essa situação? Acredito que sim, tem uma questão cultural, né, histórica, e realmente a mulher, ela tem essa questão que pode ser vista assim como uma fragilidade, que pode também atrair comportamentos mais violentos, né? Então é importante que a mulher possa, como a Jaqueline falou, desenvolver uma linguagem onde ela possa colocar o que ela sente, né? O que ela está observando. Ser factual, porque se ela vai justamente pelo lado também dos julgamentos, a capacidade dela se fazer ouvir e compreender vai ser muito baixa. Então, conseguir ser factual, conseguir expressar o que sente, dizer que está incomodado com tal ou tal observação ou comportamento, expressar claramente suas necessidades, né? Que precisa de respeito, que precisa de consideração. Às vezes o assédio é excluir a pessoa. Então, expressar que a pessoa precisa ser incluída nas decisões ou nas reuniões, enfim, o que for. Então, é muito importante conseguir identificar o que a gente sente, o que a gente precisa, para depois fazer um pedido, né? Se eu estou observando que eu estou excluída de reuniões e isso me incomoda e eu preciso ser incluída para participar do processo de decisão, eu posso fazer um pedido para a pessoa que está, a princípio, me excluindo, né? Então, esse que é o processo de comunicação não violenta. São 4 passos, né? Se basear em fatos, observações, expressar o sentimento, identificar, expressar a necessidade e fazer um pedido. É simples assim. Essa linguagem, essa forma de expressar é objetiva, clara, assertiva e permite realmente desenvolver uma linguagem assim autêntica, né? Que possa permitir para o outro nos compreender facilmente. Porque muitas vezes a gente acha que o outro tem que adivinhar o que a gente sente e muitas vezes o outro não percebe o que está acontecendo dentro de mim. Então eu preciso poder expressar isso, né? Sim. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. Dá uma seguradinha, mas a gente já continua. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.